Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Continuaremos falando sobre os tempos do modo subjuntivo, aquele modo que é usado para falar de hipóteses, desejos e possibilidades. Nesta videoaula, falaremos sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é a forma do subjuntivo usada para expressar acontecimentos imaginários do passado. Isso porque o pretérito imperfeito do subjuntivo não fala de fatos que ocorreram, mas de fatos que poderiam ter ocorrido. Essa é a ideia do pretérito imperfeito do subjuntivo: expressar fatos imaginários que poderiam ter ocorrido. Vamos ver alguns exemplos? Se corrêssemos mais rápido, não perderíamos o ônibus. Se eu organizasse melhor meu tempo, não ficaria tão cansada. Se nos ajudássemos mais, seria melhor para todos. Em todos esses casos, vemos fatos que não ocorreram, mas poderiam ter ocorrido. Por isso, nesses casos, os verbos correr, organizar e ajudar estão no pretérito imperfeito do subjuntivo, dando a ideia de um fato que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Dê uma olhada nos exemplos. Vocês perceberam que tem uma palavra que sempre se repete? É a palavra se. É muito frequente essa palavra acompanhar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso porque ela dá essa ideia de possibilidade, que é típica desse tempo verbal. Em todos os exemplos, também vimos o pretérito imperfeito do subjuntivo acompanhado de outro verbo, um verbo no futuro do pretérito. É porque essa é uma estrutura muito comum na língua portuguesa. A ideia por trás disso é de que uma mudança no passado traria consequências para o futuro. Então, se eu corresse mais, não perderia o ônibus. Se eu me organizasse melhor, não ficaria cansada. Se nos ajudássemos mais, seria melhor para todos. É essa ideia de uma condição no passado alterando o futuro. Vamos olhar agora as conjugações do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Você percebe que é algo que sempre se repete na tabela? É essa forma SSE, cantasse, partisse, vendesse. Essa é uma marca desse tempo verbal. Outro aspecto que vale a pena prestarmos atenção é com a primeira pessoa do plural, nós. Perceba que em todos os casos, essa forma verbal é acentuada, cantássemos, vendêssemos, partíssemos, pois sempre serão proparoxítonas, e como toda proparoxítona, são acentuadas. Mas preste atenção em uma coisa muito importante. Não confunda vende-se com vender-se. Vende-se quer dizer que alguém está vendendo algo, como por exemplo, vende-se carro. Já vender-se é o pretérito imperfeito do subjuntivo, como por exemplo, se eu vendesse o carro, teria dinheiro. Apesar das formas terem alguma semelhança, o seu significado é completamente diferente. Vende-se está no presente, do modo indicativo, ou seja, uma certeza de algo que está ocorrendo. E vender-se está no passado do subjuntivo, ou seja, uma hipótese de algo que poderia ter ocorrido. Vamos revisar tudo o que vimos hoje? Primeira coisa que é importante lembrar é que o pretérito imperfeito do subjuntivo é usado para expressar uma hipótese de algo que poderia ter ocorrido no passado. A segunda coisa que vimos e também é importante de lembrar é que geralmente o pretérito imperfeito vem acompanhado da palavra ser e de um verbo no futuro do pretérito. Isso porque geralmente ele é usado para fazer uma condicional, quer dizer, a ideia de que uma condição no passado teria consequências no futuro. E por último, mas não menos importante, lembrar que ele é formado pela forma SSE, que não deve ser confundida com tracinho C. Lembre-se, vende-se é diferente de vender-se. Essa videoaula chegou ao fim, espero que tenham gostado, aprendido bastante e até a próxima, pessoal!